possamos nos conectar à força poderosa de Deus, nosso Pai Orum, do Mestre Jesus, dos Sagrados Orixás, que eles possam nos inspirar na conversa neste instante, para que ela seja luminosa e proveitosa a cada um de nós. Vamos retomar um pouco, as nossas conversas, porque não é palestra. A gente coloca lá palestra para especificar, mas é uma conversa. Hoje eu quero lembrar um pouco o momento onde a mulher pecadora é levada até Jesus. Primeiro ponto, nós temos que lembrar que não é Madalena, tá? Madalena é um outro momento e um outro sentido, né? Então, a mulher pecadora é uma outra. Ela foi pega em adultério e é interessante que ela é levada. Cadê o homem? O homem também que cometeu o adultério. Onde ele se encontra? Mas, diante de uma sociedade já até então, totalmente machista, e aqui a gente não vai falar de feminismo, de machismo, mas estamos falando de justiça, porque o que é justo para um tem que ser justo para todos. Mas enfim, ela é levada até Jesus, diante de todo aquele povo, diante daqueles sacerdotes e escribas que era a nata judaica. E eles sabiam que Jesus era da paz e do amor, e que as pessoas estavam seguindo ele exatamente devido a este fato. Mas eles eram muito arraigados às leis. E eles sabiam que também se Jesus saísse um pouco da lei, Jesus ia ser logo apedrejado. Então eles queriam dar aquela pegadinha em Jesus. Aí levaram lá a mulher adúltera e falaram, mestre, ela foi pega em adultério. A lei diz que devemos apedrejá-la. E o senhor mestre, o que nos diz? Jesus escrevendo no nariz estava, Jesus continuou. Perguntaram 3 vezes, até que Jesus levanta a cabeça e diz, aquele que nunca cometeu pecado, atire a primeira pedra. Aí o que acontece? Desde o mais velho até o mais novo, vai saindo todos, todo mundo some. De repente só fica Jesus e a mulher. E aí Jesus levanta o rosto e diz para a mulher, cadê aqueles que te condenavam? Se foram, Senhor, então também vá, mas não peques mais. Porque Jesus não condenava o pecador. Jesus condenava o pecado. Porque quando a gente fala de pecado, nós temos que tomar um pouco de cuidado, não é? Porque dependendo da religião, tudo é pecado. Pecado é quando você fere o outro, quando você denigre o outro, quando você perturba o outro, ou quando você comete o autoflagelo. Isto é um pecado, porque você sai fora das leis de Deus. Quando você está com uma depressão, é um pecado, mas não no sentido condenatório. Nós não vamos condenar a pessoa em si, porque é um paciente, mas a depressão em si está fora da lei de Deus. E aí é um outro quadrante, é uma pessoa que precisa ser cuidada e não condenada, porque tem gente que condena. Tá depressiva porque é vagabunda, o vagabundo não quer trabalhar, e aí gera, ao invés de gerar uma solução, gera ainda mais pavor, terror diante da pessoa que está passando por aquela situação. E só quem passa sabe. Mas por que eu vim com esta história nesta noite? Porque nós estamos vivendo momentos obscuros, aonde o julgamento está assim, acima de tudo e de todos, aonde a gente não pode pensar diferente, que o outro está atacando pedra, porque se Jesus estivesse nos dias de hoje e falasse, atire a primeira pedra quem nunca cometeu pecado, mesmo tendo um monte de pecador ali, porque todos somos, ia ser Jesus e a mulher, iam levar a pedrada de tudo que é lado. Porque naquele instante, ainda os fariseus e os escribas ainda foram tocados. Diante da magnitude de Jesus, do seu magnetismo, eles foram tocados. Mas será que hoje nós estaremos tocados? Não, sabe por que não? Porque nós nos viciamos diante do Evangelho de Jesus. Viciamos. E aí,
é algo que nós precisamos nos libertar dessa tarja que colocamos em nossos olhos. Que a gente sabe que devemos fazer o bem, mas não fazemos. A gente cobra que o outro faça, mas nós não fazemos. E outra coisa também que está nos levando ao julgamento é quando um irmãozinho pensa diferente de nós. Não é porque pensamos diferente que nós devemos nos odiar. E é isso que está acontecendo diante da situação política. Você pode ser de tal partido? Pode. Você pode ser de partido diferente? Você pode. Você pode pensar diferente. Você não tem que concordar. E até sendo apartidário, até você não apoiando ninguém, estão te condenando. Porque se você vir e falar, olha, mas eu não curto esse, não curto aquele, como ninguém me representa, eu vou votar nulo. As pessoas dão uma pedrada também. Eu falo, meu Deus do céu, você não sabe. E aí, as pessoas, o que elas querem? Elas querem apenas discutir. Ninguém quer, no fundo, ter uma solução. É apenas discutir. E eu vou dizer uma coisa. Isso está sendo... Eu vou fazer igual nos nossos irmãos evangélicos agora. Isso está sendo obra das trevas. E tá mesmo. E tá mesmo. O mundo está convulsionando. Os países em guerra. E não estou falando aqui da Europa, tá? Porque a gente só se choca quando acontece na Europa. Mas olha a África, que está em guerra há anos. Milhões e milhões de irmãos morrem na África há anos por guerra, pela guerra que acontece lá. Alguém sabe aqui que tem guerra na África? Alguém sabe disso aqui? Gente, é só você ver, ninguém tem obrigação, porque a gente está no nosso país, mas a gente se choca, as redes, né, sociais se chocam, né? Olha a Ucrânia, olha a Rússia e a África. Que há uma guerra que não se cessa. Será que não são nossos irmãos? Por que a gente não se sensibiliza tanto? Isso me faz lembrar nosso lar. Porque a história nosso lar, ela ocorre exatamente na Segunda Guerra Mundial, quando está ali, né, iniciando, e aí tem dois espíritos conversando ali, né? E aí um dos espíritos fala, nossa, mas você viu agora a Europa? E o espírito que está todo mundo fala, e a China? Porque a China já estava numa guerra assim, implacável. Então quer dizer, só que quando acontece na Europa? Não que seja de menos, somos todos irmãos. É isso que nós precisamos nos conscientizar. O que é para um, é para todos. Aí a gente volta lá, porque cadê o homem que também cometeu adultério? O que é justiça para um, é justiça para todos. Nós precisamos parar de discutir. Porque hoje todo mundo quer falar, ninguém quer escutar. E aí as forças das trevas, os espíritos das sombras, vão se utilizando disso para o quê? Destruir famílias, amizades. Gente, quantas famílias não irão passar unidas este final do ano? Por política! Política que no final de tudo, eles estão lá, lindos e belos com suas famílias, e nós. Sabe? É momento de nos unir e nos ligar à força misericordiosa de Deus. E eu gosto sempre de lembrar neste instante de exemplos da nossa Umbanda. A Umbanda ela é maravilhosa. Eu amo todas as religiões, eu amo todas e respeito todas. Eu tenho clientes evangélicas, eu tenho clientes budistas, católicas. Enfim, eu acho que nós temos que respeitar todas as religiões, principalmente nós umbandistas. Porque, para começar, o fundador da Umbanda, para nós, pelo menos desta casa, e para quem leva de acordo à história que temos da Umbanda, a história documentada, o nosso fundador, Caboclo da Sete Encruzilhada, em 1908, que a Umbanda é uma mocinha, né? Ela é nova. O nosso fundador, o fundador da Umbanda, o Caboclo da Sete Encruzilhada, que funda este formato. Ele não inventou o caboclo, nem inventou o preto velho. Preto velho e caboclo, olha, incorpora desde que o índio e o preto morrem, né? Desde que eles morrem, eles vêm aqui se manifestar. Mas o formato que nós temos hoje, principalmente o formato cristão, porque nós somos aqui dentro dessa casa uma Umbanda cristã, por isso nós falamos tanto de Jesus, tá? E o formato que o Caboclo traz é essa Umbanda cristã. Porque a gente também tem que lembrar que a Umbanda tem inúmeros segmentos igual
todas as outras religiões, né? A Igreja Católica, que tem a Renovada, né? Tem a Carismática, enfim. Mas a nossa Umbanda é cristã, trazida pelo Caboclo da Sete Encruzilhada. E ele se apresenta como um caboclo. Mas, em uma das suas encarnações, ele foi um frei católico. Então já começa por aí. Nós temos a corrente do Oriente, que inclusive tem o Orixá Malé. O Orixá Malé é o que veio trazido pelo Caboclo da Sete Encruzilhada. Ele é um orixá, ele é um espírito malaio, muçulmano malaio. Então já começa uma mistura, porque se ele é muçulmano, ele não tem Jesus o Mestre, né? Pelo menos na sua última encarnação. Malaio ainda, né? Que vem aqueles muçulmanos que estão ali mais no Oriente. E assim sucessivamente nós temos índios, nós temos tanto pretos, negros, escravos, que adoravam, oravam os orixás. Olha a miscelância maravilhosa que nós temos na Umbanda. Nós temos o Nordeste aqui dentro, tanto dos baianos como dos cangaceiros. Nós temos a corrente dos malangos, representada pelo seu Zé do Maranhão. Olha quanta maravilha! E aí nós umbandistas vamos ser preconceituosos? Não vamos respeitar o amiguinho? Porque eu te garanto que os espíritos que se manifestam aqui, cada um tem o seu pensamento próprio. Se você às vezes passa com um baiano, o baiano fala de uma forma. Se você passa com um caboclo, ele vai falar de outra forma. E às vezes com o mesmo médium. Aí você vai falar, mas nossa, como assim? Claro! Eles são espíritos. Simplesmente, o que nos diferenciam, né? Nós, o que diferencia nós deles é o corpo físico. Mas são individualidades, personalidades que têm a sua individualidade. E se respeitam. Porque às vezes, o que um pensa, o outro não pensa. Mas aqui dentro, eles se respeitam. E é diante disso, desses exemplos, que nós devemos nos transformar. Porque nós vivemos todas as quintas-feiras esta realidade. A gente aprende a rezar com o preto velho de uma forma, com o caboclo de outra, com o baiano de outra, mas sempre para o mesmo Deus. Sempre para um único Pai. Um único Pai. Então, nós devemos pegar esses exemplos e nos transformar. Porque se a gente vem aqui toda quinta-feira e não melhora, o que nós estamos fazendo aqui? Você tem problema financeiro? Eu também tenho. Todo mundo está passando por uma situação complicada, financeira. Mas, acima de tudo, nós não estamos aqui apenas para abrir caminhos financeiros. Nós estamos aqui para abrir caminhos morais e espirituais, capazes de nos despertar para a realidade do espírito. Senão, não vale a pena. Senão, não vale a pena. Nosso mestre, o mestre que a gente segue, morreu numa cruz diante de 2 ladrões. Mas, ao terceiro dia, ele ressurge implacável, indestrutível. E nossos espíritos, eles fazem isso. Eles ressurgem todas as quintas-feiras, nos mostrando que há vida além da vida. Então, que nós temos dificuldades, nós temos problemas? Temos sim. Mas nós devemos nos fortalecer para superá-los. E vamos, né? Não é fácil, aqui nós não estamos... Eu odeio minimizar problemas. Ai, passa, viu, meu amor? Passa o caçamba, passa não. Demora pra passar, tem coisas que não passa. A perda de um filho não passa. A perda de um filho não passa. A perda de uma mãe não passa. Passa. Não passa. Então aqui a gente não tá minimizando, mas nós temos que nos fortalecer. Será que Maria não sofreu até encontrar Jesus nas alturas? Ela viveu anos após a morte do filho. Ela era humana, ela estava vivendo um mundo humano. Era um espírito de alta envergadura? Era, mas ela só viu o seu filho sendo pregado. Não estamos aqui minimizando. Mas nós temos que nos despertar para a realidade do espírito. Porque, como diz o irmão Fernandes, sofrer a gente pode. O que a gente não pode é se desesperar. Porque o desespero faz com que a gente se paralise e aí a gente entra na depressão. Aí a gente começa a cometer este pecado, não é? A gente começa a cair, se denegrir, se perturbar. Então é isso, meus irmãos. Então vamos aproveitar todas as quintas-feiras para conversar com os nossos guias, ver o quanto a vida é bela após a morte. Não, ninguém quer morrer aqui, pelo amor de Deus, né? Mas é para nos trazer a esperança de que um dia tudo isso aqui passa e o bem sempre vence.
ótima gira a todos. Hoje é dia de caboclo. Caboclo sofreu no lombo, foi dizimado, não é? No Brasil não foi descoberto, foi invadido. E eles estão aqui, lindos, maravilhosos, a nos dizer que o amor e o bem vence. Muita paz, uma ótima gira a todos.